seja, Senhor, o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Marcos 4, nós vamos ler a partir do versículo 35. Marcos 4, 35, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. E levantou-se grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, tomem assento, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queridos, Jesus ele estava aqui próximo ao mar da Galileia e ele estava ali acompanhado dos seus discípulos e uma multidão estava com ele. Normal, porque é onde Jesus estava, com ele ali estava sempre um grande número de pessoas. E ali o texto que nós acabamos de ler, o primeiro versículo já vai nos dizer o seguinte: já sendo tarde aquele dia, já era tarde. Jesus ele fala o seguinte: passemos para outra margem, passemos para o outro lado. Assim que Jesus ele fala isso, os discípulos no mesmo momento, e a gente vai ler isso no versículo seguinte, vai dizer assim, para aquela multidão que se encontrava ali: ó, vão embora, vão para a casa de vocês. Ó, vocês ouviram o que o mestre falou? Ele disse: passemos para o outro lado, passemos para outra margem. Só tem uma maneira de passar, é de barco. E ó, no barco vai entrar Jesus, a gente não dá para vocês irem. Então, olha só, vão embora, vão para a casa de vocês. Vão embora. Eu acho que se fosse hoje, seria mais ou menos assim. Os discípulos iam chegar e dizer assim: olha, gente, foi maravilhoso, foi muito bom vocês estarem aqui com Jesus, mas Jesus decidiu ir para o outro lado. Então não dá para vocês irem, mas ó, fiquem ligadinhos no WhatsApp, fica ligadinho nas redes sociais, que quando Jesus passar de novo por aqui, a gente vai avisar vocês. Mas ó, agora, vocês vão embora. Né? Acho que seria mais ou menos isso. Mas o ponto, igreja, é que estava aquela multidão ali, acompanhando Jesus, ali com Jesus, e eles ouviram dos seus discípulos: vão embora, vão para a casa de vocês. Imagina a frustração daquelas pessoas. Imagina como é que eles receberam aquilo ali, imagina a tristeza do coração dele, porque tinha pessoas ali que já estavam ali há dias seguindo Jesus, ouvindo de Jesus. Tinha pessoas, queridos, que tinham caminhado dias e dias para estar ali naquele momento com Jesus. Talvez, como a Bíblia nos diz, o texto nos relatou que já era tarde naquele dia. Talvez a pessoa tenha andado o dia inteiro só para encontrar Jesus. Quando chega lá já era tarde. Aí chega: ai, cheguei, finalmente eu cheguei, olha aqui, tá Jesus, eu cheguei. E aí, de repente, queridos, o texto vai dizer que os discípulos, eles falam: vão embora, vão para casa. Imagina a tristeza deles. Imagina como é que eles não se sentiram tristes quando eles receberam essa notícia. Queridos, eles estavam assim por quê? Porque se eles forem encontrar Jesus, é porque eles queriam aprender de Jesus. Porque se eles forem encontrar Jesus, é porque eles já tinham ouvido falar de Jesus. Eles sabiam que ali na presença de Jesus, eles tinham o quê? Movimento do céu em favor deles. Eles sabiam que aonde Jesus estava, querido, milagre era liberado em favor deles. Eles sabiam que aonde eles se encontravam,
Aonde Jesus estava ali, existia movimento do céu em favor deles. Então eles estavam ali e com certeza a tristeza do coração. Oi, Jesus vai, nós vamos com ele, mas vocês voltam para casa. Oh, queridos, mas deixa eu te falar, eu já vou começar essa noite te falando o seguinte: Jesus, onde ele estava, alguma coisa acontecia e continua do mesmo jeito, porque Jesus, ele não muda. Aonde Jesus chega, tem movimentação do céu em nosso favor. Aonde Jesus chega, tem milagre para as nossas vidas. Ele não mudou. Onde ele chega, alguma coisa acontece, nada fica igual. Ele muda o ambiente, ele muda as pessoas, ele transforma coração. Ei, onde Jesus chega, querido, surdo fala, cego enxerga, mudo vê, coxo dá salto de alegria, porque é Jesus o que tem todo o poder nas suas mãos. Ele fazia e continua fazendo. Basta que a gente creia que o teu Jesus é poderoso. Oh, aleluia! E ali, imagina, os discípulos falaram, vão para casa, vão embora. Eles despediram ali aquela multidão. Só que o interessante, amados, é que quando o texto ele vai dizer que, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O texto vai dizer que eles despediram a multidão. E aí eles levaram Jesus assim como Jesus estava para o barco. E eles entraram no barco. Mas o texto, o versículo 36, ele continua. Eles entraram, levaram Jesus para o barco, foram com ele. Mas o que o texto continua dizendo? Que outros barquinhos o seguiam. Oh, aleluia! Os discípulos falaram, vão embora. Chega, despediram a multidão, vai embora. Mas aquelas pessoas que entraram naqueles barcos, eles estavam decididos. Ei, eu posso até não estar no barco ali com Jesus, mas eu vou no meu barquinho, porque aonde Jesus está, eu vou estar com ele. Aonde a presença do Senhor está, ali eu vou também estar. A palavra não fala quantos barquinhos eram, não fala quantas pessoas tinha naquele barco, mas ela diz que os barquinhos estavam seguindo o barco de Jesus. É, igreja, nós precisamos nos posicionar assim como essas pessoas. Aonde a presença do Senhor está, é ali que nós devemos estar seguindo. Aonde Jesus vai, é ali que nós precisamos estar indo, porque é na presença do Senhor que nós somos fortalecidos, é na presença do Senhor que nós recebemos cura, é na presença do Senhor que há libertação, é na presença do Senhor que há mudança de vida. E foi isso, os barquinhos foram. Eu posso não entrar no barquinho com eles, mas eu vou atrás de Jesus. E assim eles foram. E aí o texto diz que eles entraram no barquinho e eles começaram a se dirigir para o outro lado. Eles estavam ali no mar da Galileia. E aí o texto diz que quando eles entraram, Jesus estava cansado, foi dormir, pegou seu travesseiro e foi para a popa do barco dormir. Poxa, Jesus 100% Deus, mas veio à terra 100% homem. Ele tinha fome, tinha sede, tinha cansaço, sono, né? Imagina, tarde do dia, nós lemos. Devia estar muito cansado, Jesus. Vamos dormir um pouquinho. Ele sabia que o Mar da Galileia ia demorar um cadinho para eles passarem para o outro lado, né? Entendemos que o mar, ele é um lago, né? Mas assim, pelo tamanho da sua extensão, pela importância dele na região, né? Ele era chamado de mar, como é chamado até hoje, porque ele era muito longo. Então Jesus foi dormir, né? Provavelmente você pensou, tem tempo, vou dormir até chegar do outro lado. Nós vamos, mas dá para eu dormir um cadinho aqui. E Jesus foi. E os discípulos, tudo bem. Ué, imagina, a maioria dos discípulos de Jesus, eles eram o quê? Pescadores. Então, barco, mar, tempo, de dia ou de noite, de madrugada, aquilo ali era o quê? Normal para eles.
Eles conheciam disso tudo, eles sabiam o que eles tinham que fazer. Eles sabiam como eles tinham que agir, o que eles tinham que fazer para que aquele barco fosse navegando bonitinho, direitinho, até a outra margem. Eles deviam estar ali super tranquilo. Tá tudo bem, a gente está aqui, Jesus está dormindo, mas a gente sabe o que fazer. Tá tudo bem, a gente não precisa de Jesus. Deixa Jesus ali, porque tá tudo bem. É algo que eu sei fazer. É algo que a minha inteligência sabe. É algo que eu estudei para fazer. É algo que eu fiz a minha vida inteira. Não preciso que Jesus esteja aqui comigo. Mas de repente, querido, o texto nos diz o quê? Que começou uma tempestade. Foi de repente que começou o tempo mudar. E o vento, ele começou a bater naquele barco e balançava o barco, e as ondas, elas eram tão altas que elas começaram a entrar dentro daquele barco. Eu fico imaginando, querido, isso sou eu, Ketman, imaginando aqueles discípulos sendo pegos ali por aquela tempestade. Eu acredito que antes eles deviam ter tentado de tudo. Não, calma aí, começou a tempestade, mas se a gente botar isso aqui para cá, se a gente jogar alguma coisa no mar, se a gente segurar, a gente vai conseguir estabilizar o barco. Se a gente se segurar, não vamos tirar a água do barco. Mas chegou um ponto, querido, que a palavra vai nos dizer que estava tão forte que a água já estava começando a entrar dentro do barco e ele estava para a ir a pique. E aí o texto diz o quê? Que eles foram o quê? Chamar Jesus. Ei. Nós precisamos entender, queridos, que Jesus, ele não pode ser a nossa última escolha. Jesus, ele tem que ser a nossa primeira opção. Ele tem que ser o primeiro. Tá tudo bem na minha casa, tá tudo indo muito maravilhoso. Deixa Jesus ali. Eu tô indo muito bem no meu trabalho, inclusive eu ganhei uma promoção, eu tô indo ótima. Deixa Jesus ali, não precisa. Na faculdade, no colégio, olha, eu sou a melhor, eu sou esforçada. Para que Jesus? Deixa Jesus ali. Ei, nós precisamos entender, queridos, que Jesus, ele precisa ser a nossa primeira escolha. É quando tá tudo bem que a gente chama Jesus. É quando tá tudo maravilhoso que a gente fala, Jesus, olha a calmaria deste mar. Vem comigo, Jesus, aproveita aqui comigo, Jesus. Caminha comigo. Porque, querido, quando a gente coloca Jesus como a nossa primeira escolha, quando o dia da tempestade chegar, a gente continua firme porque a gente sabe, tá tudo bem. Jesus, ele tá no barco comigo desde, lá de trás. Ei, a gente precisa entender que quando a gente chama e coloca Jesus como nossa primeira escolha, o vento pode balançar o barco, mas é Ele que vai fincar os teus pés e você não cai. O vento pode levar as ondas altas, mas é Ele que está ali, assoprando a água para fora do barco. Quando Ele vê que você coloca Ele como a tua primeira escolha, querido, Ele sempre está ali para te ajudar. Oh, aleluia! E ali aqueles discípulos foram chamar Jesus. Jesus! Eu imagino lá eles falam, Jesus, acorda, Jesus, acorda, Jesus. Jesus acorda e ele fala, olha aí, mestre, não te importa que pereçamos, mestre. Tu não tá vendo não, mestre? Quantos aí? Precisa falar não. Mas eu digo logo por mim, eu sou uma. Quantos aí já oraram assim? Jesus, tu não tá vendo o que tá acontecendo comigo não, Senhor? Tu não tá se importando não, Jesus. Deus, você não tá vendo o que eu tô passando? Olha a afronta, Senhor. Tu não tá se importando, Jesus, com o que tá acontecendo. Eu sou uma que, olha, confesso. Já cheguei diante do Senhor e falei isso, e eu chorava, e eu falava, não tá vendo, Senhor? Mas aí tu vai aprendendo. Tu vai conhecendo quem é o teu mestre.
O Espírito Santo, ele vai trabalhando em você. Rabaxerebai. E aí tu vai entendendo, querido, que não é porque Deus não está intervindo em determinada situação da tua vida, não é porque ele não está agindo que ele não está vendo. Não é porque ele não está agindo no momento que tu achou que ele tinha que agir, que ele não está se importando. Ele está vendo tudo, porque os olhos deles estão fitados em nós. Ele não nos perde de vista. Ele não nos esquece, ele não nos deixa de lado. Ele está vendo e ele está cuidando de tudo. Oh, aleluia! Nós precisamos entender, queridos, que Ele tem nas mãos todo o poder. E Ele sabe o momento certo de agir. Às vezes passamos por processos que somos moídos. Às vezes passamos por processos que o temporal tá vindo para cima da gente, mas olha, se tu chamou Jesus, continua firme, porque Ele tá vendo, queridos, Ele está vendo, Ele não perdeu o controle da tua vida, Ele não perdeu o controle desta situação, Ele tá vendo e tá cuidando, Ele nunca deixa de cuidar, Ele tá cuidando. Oh, aleluia, aleluia. E eles falam isso. Não está vendo, mestre, o que está acontecendo? O Senhor não está se importando porque a gente vai morrer, olha isso aqui. Olha que a gente tem experiência, mas eu nunca vi um negócio desse não, Jesus. Que isso aí, Jesus? Aí Jesus se desperta, levanta e fala: Mar, cala-te, aquieta-te. E falou: vento, fica quieto, para, se acalma. Foi apenas uma ordem. Foi apenas uma ordem. O que te preocupa nesta noite, minha irmã, meu querido? O que está tirando tuas noites de sono? O que está trazendo turbulência para a tua vida nesta noite? O que aflige o teu coração? Se você tem um Deus que é apenas uma ordem, céus e terras obedecem. Mar e céu, mar e vento, se acalma e se aquieta. Ei, acalma o teu coração. O teu Deus está no barco contigo. É uma ordem, é só uma ordem, tudo muda. É uma ordem e tudo volta ao seu lugar. Oh, aleluia! E ali foi tudo calmo. Tudo voltou à tranquilidade. E o texto nos diz que o quê? Que houve uma grande bonança. Queridos, eu fui ver o que significa a palavra bonança. Eu até anotei aqui. Botei até aqui para ficar maior. Bonança. Tempo calmo, com vento fraco e mar tranquilo. Olha o que veio sobre eles. Depois de uma ordem, tempo calmo, com vento fraco e mar tranquilo. Ei, igreja, deixa eu te dizer uma coisa, o que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu vou te falar o que o Senhor falou comigo. Ei, Ele te chamou, Ele falou: passemos para a outra margem. Entenda, Jesus, ele não disse vai para outra margem, vai para o outro lado. Jesus, ele falou: passemos
passemos para outra margem. Ei, você não vai sozinho. Jesus está indo contigo. Ele te chamou para ir com Ele. Ele te convidou para ir com Ele. Então deixa eu te dizer, chegou o momento de você passar por este mar. Mas você não vai sozinho, você vai com o Mestre. Jesus hoje te convida, vem comigo. Chegou o momento de você, sair dessa beiradinha. Para de molhar só teus pés. Chegou o momento de você mergulhar. Chegou a hora de você ir além com o Mestre. Chegou a hora de você viver mais com o teu Senhor. Ei, passou o tempo de menino, passou o tempo do leitinho na mamadeira, acabou. Jesus está chegando, queridos. Jesus está às portas. Chegou o momento de você crescer, mas tu vai crescer com Ele. Com Ele, você não está sozinho. Não, Ele não te chamou para ir sozinho. Ele falou, passemos para o outro lado. Ele está contigo neste barco. Entenda que há momentos sim, que a tempestade ela pode vir, o dia mau ele pode chegar, mas é uma palavra que muda tudo. Ele está contigo no barco, ele vai garantir, se ele falou, passemos, ele está te garantindo que você vai chegar do outro lado. Você vai chegar. Basta que você tome uma posição. Eu vou entrar no barco. Eu vou entrar no barco. Eu vou passar por este mar. Eu vou chegar. Queridos, às vezes o processo é doloroso. Dói. Te aperta. O vento às vezes bate forte, faz parte do processo. Mas, querido, se tu quer chegar no outro lado, se tu quer chegar naquela outra margem, é necessário passar pelo processo. Passa, entendendo que você não está sozinho. Você está passando, passemos para outra margem. Tu está indo com Jesus. Você está indo com o Mestre. Ele te chamou e Ele está indo juntinho ali com você. Quer viver o teu propósito? Quer viver o teu chamado? Esses 3 dias, querido, nós temos ouvido nesse congresso de mulheres, falando das árvores frutíferas, falando, ei, chegou o momento, igreja, precisamos dar frutos, precisamos frutificar. Precisamos. Nós fomos chamados para uma obra. E nós precisamos exercer, nós precisamos ir até o fim, nós precisamos caminhar. Há um chamado, há uma obra a ser feita. Tem chamado, mas são poucos aqueles que aceitam entrar no barco com Jesus. Tem alguns que entram no barco, mas quando chega o primeiro ventinho, olha que nem é a tempestade, é só um ventinho. Não, eu vou voltar. Não, é melhor eu voltar. Se começou com esse ventinho agora, que eu estou bem no início, imagina quando eu já estiver lá no meio, o vento vai ser maior, eu não vou conseguir não, eu vou voltar. Ei! Aquele que colocou a mão no arado. Tá difícil? Continua. O vento tá forte, continua. Tá apertando, continua. Você precisa passar para o outro lado. Ei, continua. E veio uma grande bonança. E eles continuaram ali, até a outra margem, nessa grande bonança. Acredite, igreja, chega o momento da grande bonança na minha e na tua vida. Chega o momento que tu tá no barco. Chega o momento que o Senhor fala, quieta,
cala-te e vem sobre você uma grande bonança e você vai continuar no teu barquinho. Tu vai continuar no teu barquinho num tempo calmo, com vento fraco e um mar tranquilo. E ali Deus vai te fortalecer, Deus vai te sustentar, porque quando você chegar do outro lado, lá na margem, ei, tu vai chegar lá em Gadá, tu tem trabalho para fazer. Precisa estar fortalecido. Então entenda, as lutas vêm, as provas vêm, mas também chega sobre ti a grande bonança do Senhor. E aí tu se fortalece para parar? Para ficar sentado? Ah, me deixa aqui no banquinho, já passei por tanta coisa. Não, tu chega lá do outro lado da margem, lá em Gadá, para tu trabalhar. Porque tem gente precisando. Oh, aleluia, aleluia. E aí eles continuaram no barquinho. E estão indo. E aí Jesus ele vai dizer, e nós lemos isso. Jesus fala: por que sois tão tímidos? Cadê aqui? Por que sois tão... Ainda não tendes fé? A fé é uma palavrinha pra gente no português bem pititica, né? Bem pequenininha. Mas ela faz uma diferença enorme na nossa vida. Ela muda tudo em nós, querido, porque o cristão, ele vive de fé em fé. A palavra do Senhor diz o quê? Que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos estar cheio de fé. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor com fé. Nós não andamos, querido, porque nós vemos. Nós andamos porque nós cremos. Nós profetizamos mesmo sem ter nada ali. E a gente profetiza e traz a existência. Por quê? Porque nós cremos. Porque nós cremos. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em João: se creres, verás a glória de Deus. A palavra nos diz assim: olha, se você não crê, a glória do Senhor ela não vai descer. Se você não crê, o Senhor não vai mostrar a glória dele. Ei, não, não, não. A palavra diz: se você crê, você vai ver. A glória continua, o poder dele continua. Mas se você não crê, só quem não vai ver é você. Mas ele continua se fazendo presente para aquele que crê. Então, igreja, vamos exercer a nossa fé, porque se a gente quer ver a glória, se a gente quer fazer participação disso, precisamos crer. Precisamos exercer a nossa fé. Precisamos nos apresentar diante do Senhor tomado de fé. A fé, queridos, não muda quem é Deus, porque Ele é imutável, Ele continua o mesmo. A fé muda quem nós somos diante do Senhor. A fé nos muda. Ei, eu não estou vendo nada. Eu não estou enxergando nada. Mas, Senhor, pela minha fé eu trago a existência. Eu creio que o Senhor vai fazer. Senhor, eu não vejo. O mundo diz que não tem mais solução para ele. O mundo diz que já está acabado, que ele não tem jeito. Senhor, eu não estou vendo, mas meus olhos espirituais veem. Eu creio e profetizo. Tem jeito sim. Ai. Os médicos disseram: desiste, vai para casa, não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou. Ei, Senhor, o médico disse não, mas eu creio pela fé, já está curado sim, em nome de Jesus. É a fé, querido, fé, é ela que move o crente. É ela que move o crente, não é ela que move o Senhor, somos nós que somos movidos por ela, porque Deus continua ali, Ele continua imutável, Ele continua sendo o mesmo. Nós que nos tornamos diferentes quando a gente se enche de fé e fala: eu não vejo, mas eu creio, vai acontecer. Eu não vejo, mas eu tenho uma palavra, vai acontecer. Eu não vejo, mas eu sei que estou debaixo de uma promessa, vai acontecer. Isso é fé. Aleluia. E aí Jesus fala: não tendes fé. E aí
Já estou terminando. E ali aqueles discípulos, eles começam a ali ficar, olhar um para o outro e falar: quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse que está aqui? Gente, eles estavam ali caminhando com Jesus há quanto tempo? Há quanto tempo eles estavam ali juntinho de Jesus? Há quanto tempo eles estavam ouvindo os ensinamentos, vendo os milagres, vendo o Senhor fazer maravilhas? E aí Jesus acalma a tempestade e eles falam: quem é esse? Ah, queridos, nós precisamos essa noite nos levantar diferente dos discípulos. Nós precisamos saber e conhecer o Jesus que está conosco. Nós precisamos entender que Ele, sim, é o dono de todas as coisas. Ele acalma o mar, Ele acalma a tempestade. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui trabalhando no nosso meio. Ele está aqui agindo, querido. Enquanto você está aqui adorando, Ele está visitando o teu lar. Enquanto você está aqui adorando, Ele está visitando a sua família. Enquanto você está aqui adorando, Ele entra no teu trabalho. Ele vai fazendo o que lhe apraz, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. E sim, Ele tem o poder, todo o poder nas suas mãos. Aleluia! Esse é o nosso Senhor. Glória a Deus. É o Deus que acalma a tempestade. É aquele, queridos, que às vezes Ele até entra na pessoa do Espírito Santo com aquela brisa suave. Sabe quando você está precisando? E aí você começa a sentir aquela brisa suave. Aquela brisa que vai te acalmando. Naquele dia que o teu coração está apertado, naquele dia que tua mente está assim, cansada, estafada, Ele é aquele que entra com aquela brisa suave e diz: ei, eu estou aqui, eu estou vendo, você não está só, me sinta, eu estou aqui. Jesus está na casa, igreja. Jesus, Ele se faz presente. Aleluia! Oh, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, queridos. E eles continuaram no barquinho e chegaram do outro lado. Aleluia. Se a gente continua firme, se a gente entende que provações fazem parte do processo, se a gente compreende que a gente precisa ir até o final, se a gente consegue entender que acabou o tempo de ficar nas pequenininhas assim, que acabou o tempo de ouvir sobre Jesus só quando alguém está aqui pregando, que orar só quando está aqui na frente, ou quando está aqui na igreja. Quando a gente começa a compreender que chegou o tempo de passar com Jesus para outra margem, querido, nós vamos começar a viver algo novo do Senhor nas nossas vidas. Porque é muito bom a gente ver a experiência dos outros. É lindo. Eu amo ouvir os testemunhos. Eu amo ver o agir do Senhor nas vidas das pessoas. Às vezes eu fico ali, geralmente eu estou aqui no segundo, terceiro banco, e eu fico vendo, eu explico, eu falei: Jesus, eu me encanta, porque eu amo a pessoa do Espírito Santo. Eu amo quando vai a revelação da palavra. Eu falo: olha, Jesus, como tu revelou para ela, coisa linda que tu falou. Mas olha, você também pode ter essa experiência. Vai passar do outro lado com Jesus. Passemos para o outro lado. Vai com Ele nesta noite. Não deixa não, não para não, não desiste não. Ei, queridos, vocês já pensaram se aquele povo do barquinho, nós não sabemos quantos eram, nós não sabemos quantos barquinhos, mas vocês já pensaram se quando eles ouviram, ó, vão, a gente vai passar. Nós iremos passar com o mestre. Nós, ó, eu, eles, nós vamos passar com o mestre. Vocês vão embora. Vocês imaginam se aqueles barquinhos tivessem desistido? Você imagina? Olha só, eles passaram pelo vento? Passaram. Mas vou te dizer,
Eles chegaram da outra margem também. Então não desiste, não. Não desiste de estar na presença do teu mestre, não. Não fica ouvindo, não dá ouvido, querido, às palavras que te entristecem, palavras de desânimo. Oh, mantenha o foco em Jesus. Mantenha o foco na presença. Mantenha o foco. Não desiste, não. Vai com Ele e passa com o Senhor para o outro lado. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor Ele nos guarde, que saiamos daqui, queridos, entendendo que precisamos mais do Senhor, muito mais. Foi falado aqui quando nós entramos. Não, a gente veio, sabe por quê? Porque a gente quer mais. A gente quer mais. A gente quer mais. Então continue. Não para hoje, não. Ei, Senhor, o que eu recebi, eu gostei e eu quero mais. E Ele tem mais para te dar nessa noite. Ele tem mais para te dar na tua vida. Ele tem mais para dar para tua família. Ele tem mais para você. Achai. Oh, aleluia. Toma posse dessa palavra. Viva essa palavra e rompa em fé com o Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Pode estar difícil, mas Jesus acalma a tempestade.